Olá, pessoal. Eu gostaria de desejar as boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando, acompanharam ou que vão acompanhar esse projeto que nós intitulamos como em inglês no Enem A Gente Desenrola, que é um projeto desenvolvido no âmbito de uma ação curricular de extensão vinculada à licenciatura em Letras em Inglês da Universidade Federal de Alagoas, que também está vinculada ao programa de extensão curricularizada previsto no nosso projeto pedagógico curricular. As ações de extensão desenvolvidas no âmbito das licenciaturas, sobretudo no âmbito da licenciatura em Letras em Inglês, têm por objetivo atender a demandas da sociedade relativas à língua inglesa. Então, por exemplo, nós desenvolvemos cursos para fins específicos envolvendo ensino-aprendizagem de língua inglesa, nós organizamos eventos relacionados à língua inglesa e também atuamos no desenvolvimento de produtos relativos ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. Neste caso, esta é uma turma de formandos da licenciatura, portanto, são professores em formação inicial, acompanhadas por um professor orientador, que no caso sou eu. Eu me chamo Pedro Gustavo, sou professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma oficina que eu intitulei como Unfolding Textual Genres, que em português seria algo como Desvendando os Gêneros Textuais. E o objetivo dessa oficina é que a gente consiga identificar diferentes gêneros textuais e as suas convenções, na medida em que cada gênero textual possui convenções próprias. E a grande questão é que, quando a gente reconhece os diferentes gêneros textuais, a gente consegue se antecipar um pouco em relação aos comandos das questões. Então, quando a gente interage com a questão e observa que aquela questão aborda um determinado gênero, a gente tem uma noção prévia do que é que a questão pode cobrar da gente na prova do Enem. Eu gosto de me referir aos gêneros textuais como modos relativamente estáveis de produção textual. E também gosto de usar o gênero carta como um exemplo bastante didático e esclarecedor sobre o que são os gêneros. Quando nós batemos o olho em uma carta, quando nós interagimos com uma carta, nós percebemos que se trata de uma carta por conta da sua estrutura. Então, a gente observa, por exemplo, que aquela carta possui um destinatário, ela possui uma data, ela possui o seu conteúdo, que normalmente é informativo, comunicativo, também possui a assinatura do remetente, algum tipo de cumprimento. Então, a gente consegue identificar que uma carta é uma carta. Mas isso não significa que todas as cartas vão ser iguais. Embora as cartas possuam estrutura similar entre elas, isso não significa que todas as cartas vão ser escritas da mesma forma. Por isso que o gênero ou os gêneros devem ser compreendidos como modos relativamente estáveis de produção textual, porque embora as cartas e outros gêneros preservem a sua estrutura, isso não significa que eles vão ser sempre produzidos da mesma forma. Um outro exemplo é o gênero poema, ou o gênero canção, que são gêneros que sempre, normalmente, caem na prova do Enem. Quando nós observamos o formato, a estrutura, às vezes a melodia, o tom daquele texto, a gente já sabe que aquele texto se trata ou de um poema ou de uma canção. E sempre que nós praticamos qualquer ato de linguagem, nós estamos dentro de algum gênero textual. Portanto, os gêneros textuais, eles mediam toda a nossa vida social e, não à toa, eles aparecem no contexto da prova do Enem, dentro das questões de linguagens e, aqui nesse caso, de língua inglesa. Nós temos uma série de gêneros que nós podemos considerar, que podem ou não estar na prova. Alguns deles são muito prováveis de estarem lá na prova de língua inglesa do Enem. Há exemplo de gêneros do campo da vida cotidiana, como bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, receitas, diários, memes com os quais a gente interage todos os dias nas redes sociais. Do campo da vida pública, a exemplo de notícias, reportagens, textos de campanhas, comentários em sites e gêneros da vida escolar, a exemplo de poemas, contos, quadrinhos,
tirinhas, cartazes, charges, cartoons, crônicas, notícias, narrativas. Então, todos esses são gêneros com os quais a gente lida no nosso cotidiano de um modo ou de outro, seja na vida cotidiana, no nosso dia a dia, nas nossas interações sociais mais comuns, seja no campo da vida pública, seja no campo da vida escolar. E aí eu quero mostrar para vocês como alguns desses gêneros se comportam e algumas coisas que talvez vocês possam esperar desses gêneros. Vejam que aqui, por exemplo, no caso dessa questão que foi da prova do Enem de 2024, nós temos algo cuja estrutura já nos é um pouco familiar. Quando a gente observa o texto de uma questão que está estruturada no formato de versos, nós imediatamente pensamos em um objeto literário, algo como um poema ou uma canção, algo desse tipo, certo? Mas mantenham em mente que o enunciado normalmente vai te dizer do que se trata esse gênero. Lembram que a primeira coisa que a gente deve fazer é justamente ler o enunciado? Então, aqui, por exemplo, nós vemos que nessa letra de canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de. Então, nós já sabemos que o gênero aqui é uma canção e nós sabemos que o que a questão quer é justamente que a gente consiga identificar o que significa uma expressão específica dentro desse gênero, que é a canção. E o título da canção é Holy War, da maravilhosa Alicia Keys. E o texto começa assim: Oh, so we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other. Baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked in. Oh, maybe we should love somebody. Or maybe we should care a little more. So maybe we should love somebody instead of polishing the bombs of holy war. Vejam que o próprio tom já nos dá uma pista do que essa expressão significa, certo? Nós temos um determinado tom que vai do começo da canção até um ponto de virada. E se nós temos um ponto de virada, a gente também tem uma pista acerca do que é que a questão está nos pedindo em termos do significado dessa expressão. Então, o enunciado diz assim: nessa letra de canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de, letra A, mudança de comportamento. Veja, um ponto de virada. Então, nós estamos pensando em uma mudança de comportamento em relação às questões de ódio e intolerância, certo? Esta é uma forte candidata e, na verdade, essa já é a resposta certa. A outra alternativa seria a opção B, panorama de conflitos. Não é isso que a expressão está nos dizendo. Lembra que o nosso foco é justamente na expressão instead of, certo? É uma rotina de isolamento, também não é isso que essa expressão denota. Uma perspectiva bélica, embora a canção seja sobre guerra, nós não estamos falando aqui de uma perspectiva bélica em termos da expressão instead of, certo? E um cenário religioso. Bom, há uma brincadeira aí com os termos da canção, mas, de novo, o enunciado é muito específico em pedir o que é que a expressão denota. E a expressão, nesse caso, de fato, introduz para nós a ideia de uma mudança de comportamento em relação a esses comportamentos que expressam ódio e intolerância. Então, observem que, no caso da canção, o enunciado desse gênero específico, canção, o enunciado tende a pedir para que você compreenda o efeito de sentido do uso de uma determinada expressão que está ali dentro. Veja que isso vai se repetir mais tarde em um gênero muito parecido com esse. A próxima questão nos traz uma imagem que está ali com uma janela, como se fosse a janela de quando nós deletamos algum arquivo, alguma coisa do nosso computador, certo? Apesar de ser uma apresentação de uma versão talvez mais antiga do Windows, que nem todo mundo esteja familiarizado, mas nós sabemos que é disso que se trata, né? E dentro dessa janela nós temos ali em cima 70% deleted e os ícones do planeta Terra e árvores sendo
voando de certo modo, né? Sendo, bom, se eles estão sendo deletados, é porque eles estão sendo jogados na lixeira, certo? Mas vamos para o enunciado primeiro. O enunciado diz o seguinte: o texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos de um programa de computador para. Aqui veja que o enunciado usou o termo texto. Eu, particularmente, me referiria a isso aqui como uma ilustração. Mas o termo texto engloba justamente também textos que sejam tanto verbais quanto gráficos ou imagéticos, certo? E é muito importante manter em mente que quando nós temos textos verbais combinados a textos visuais, essa combinação não acontece por acaso. O que a prova demanda de nós é justamente que a gente consiga fazer uma relação entre esses elementos visuais e os elementos verbais. E nós já sabemos ali que, né, há algo sendo deletado, há algo sendo jogado fora, então a gente já tem uma pista. E vejam que aqui nessa questão também aparece um cognato ali, né, junto com esse gênero que é o deleted, né, que é muito similar à palavra deletado em língua portuguesa. E aí o texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos de um programa de computador para alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. Exatamente, é isso que acontece, né? Basicamente, essa combinação de elementos verbais e visuais procura alertar as pessoas de que nós estamos jogando a natureza no lixo de forma muito rápida. Então, essa imagem, essa combinação de elementos verbais e visuais, denota, na verdade, quando nós, né, o ato de nós deletarmos arquivos no computador, jogarmos eles na lixeira como se eles já não mais importassem, né? É, Aí tem outras alternativas aqui, que são conscientizar os indivíduos sobre passagem acelerada do tempo. Não é o caso, porque de fato não é essa a intenção dessa combinação de imagens, de imagem e texto verbal. Não há nenhuma menção acerca do modo como o tempo pode correr, não há nenhuma perspectiva filosófica, por exemplo, em relação a isso especificamente. A letra C diz apresentar aos leitores os avanços tecnológicos na área da agricultura. Não é sobre isso. Nós não temos, por exemplo, palavras que nos remetam à tecnologia ou à agricultura, embora nós tenhamos a imagem que de fato nos remete a um dispositivo tecnológico. É preciso olhar para essa imagem em relação aos outros elementos verbais que aparecem ali. Então é necessário observar a imagem dessa perspectiva. A letra D diz que é orientar os usuários sobre o emprego sustentável das novas tecnologias. Também não é o caso, a gente não vê nenhum termo que nos indique, combinado a esta imagem, uma noção de sustentabilidade. Pelo contrário, nós estamos vendo elementos da natureza voando e sendo deletados, né? E a letra E, informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores. Também não há nenhum elemento, seja verbal ou visual, que nos denote isso, certo? Então, observe que, no caso da ilustração, o enunciado demanda que você consiga identificar a relação entre elementos visuais e textuais. Sempre que aparecer uma ilustração para você, observe tudo o que está acontecendo ali. Observe tanto os elementos verbais quanto os elementos visuais para poder compreender o sentido global dessa ilustração e aí conseguir responder exatamente aquilo que o enunciado está te pedindo. E veja que, às vezes, a questão ela vai te dar alternativas que são muito atraentes, mas que não são aquilo que o enunciado está te pedindo em relação àquele gênero, certo? Aqui nós temos o gênero carta. Lembra que eu mencionei o gênero carta lá no início? E veja que carta é um gênero comunicativo. Nós escrevemos uma carta quando nós queremos nos comunicar com alguém, portanto, comunicar algo a alguém. Então, o objetivo de uma carta é essencialmente comunicar. Portanto, faz muito sentido que o enunciado dessa questão pergunte justamente isso, né? Quando nós estamos lidando com o gênero carta, faz sentido que o enunciado pergunte qual é o propósito da carta que está sendo apresentada, que é o que acontece nesse caso. Então, a carta da editora Stephanie Alan Nichols, a escritora Alice Walker, tem o propósito de. E quando nós lemos a carta
nós observamos justamente, primeiro, né, os elementos do gênero, ali em cima a data, depois a destinatária da carta, então nós temos o corpo do texto, por fim, a assinatura. Mas aqui uma outra estratégia que minhas colegas e meus colegas também estão debatendo nessas oficinas é a mais útil para a gente saber qual é o propósito da carta, que é justamente a gente ir direto em algum elemento textual que nos indique qual é o objetivo dessa carta ter sido escrita. E nós vamos ter essa informação bem ali no finalzinho, onde se diz, por exemplo, for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Então, infelizmente, né, o manuscrito que ela havia enviado, o material que ela havia enviado foi rejeitado. Aqui também se exige que a gente compreenda o tom da carta e compreenda também o significado dessa expressão que aparece ali no final, pass on, né? Mas vamos às alternativas, porque às vezes, talvez, mesmo que a gente não saiba o significado de uma expressão, a gente pode tentar ir por eliminação até chegar na alternativa correta. Então, a carta procura problematizar o enredo da sua obra? Não, na verdade, isso não está acontecendo. Na verdade, no início da carta, nós vemos alguns elogios, né? Nós vemos alguns elogios ao material que Alice Walker teria enviado. Então, não está havendo aqui uma problematização do enredo da obra, né? Acusar o recebimento do manuscrito? Não, também, porque nós podemos até assumir que, evidentemente, o manuscrito, né, a obra foi recebida, mas esse não é o objetivo da carta. A carta está tendo aqui um outro propósito comunicativo, e aí nós precisamos identificar esse propósito dentro da carta. Daí a importância da gente observar o texto como um todo. Solicitar a revisão ortográfica do seu texto também não é isso que está acontecendo. Nós não temos menção a isso no texto, né? Não há nenhum tipo de requisição dentro do texto. Nós não observamos elementos linguísticos que denotem esse tipo de requisição. Informar na letra D a transferência do seu livro a outra editora também não é isso que está acontecendo. E nós podemos até procurar algumas palavras similares, talvez, né, como transfer ou alguma coisa do gênero, mas também não é isso que está acontecendo. E comunicar a recusa da publicação de seu romance. E é exatamente isso que está acontecendo ali no finalzinho, quando a autora da carta diz que we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. E aqui a gente pode assumir que, poxa, se é uma decisão difícil e partindo do princípio de que uma carta ela deve ser empática, acolhedora, então é possivelmente o propósito comunicativo dela seja comunicar algo que não é tão agradável assim à autora. Então, mantenha em mente que, no caso do gênero carta, o enunciado demanda que você seja capaz de compreender justamente o seu objetivo, certo? Aqui nós temos um cartaz de campanha, e veja que mais uma vez o enunciado diz imediatamente qual é o gênero, né? O enunciado diz assim: esse cartaz de campanha sugere que. E nesse cartaz de campanha nós vemos um monte de comida ali em algo que parece ser um aterro sanitário, né? Então é isso que está descrito, isso que está presente na imagem. E há ainda uma expressão que em inglês é food for thought, que é algo assim para você ficar pensando, né? É como se eu te dar alguma coisa para você ficar pensando sobre aquilo. E o texto abaixo do cartaz diz o seguinte: The average American tosses 300 pounds of food each year. Então, né, o cidadão médio americano desperdiça cerca de 300 libras de comida por ano, making food the number one contributor to Americans' landfills, fazendo com que a comida seja o contribuinte número um para todos esses aterros sanitários que existem no contexto americano. E eles dizem: Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Então, né, coma os seus restos, né, e deixe os perecíveis na geladeira, porque o planeta Terra está contando com isso.
Então, basicamente, o que nós temos aqui é um cartaz de campanha que tem como objetivo nos conscientizar sobre alguma coisa. Quando a gente vê aqui um aterro sanitário, e nós sabemos que é um cartaz de campanha, nós já assumimos que esse é um texto que tem como objetivo nos provocar algum tipo de conscientização ambiental, social, certo? Relacionada à comida. Se nós estamos vendo aqui um monte de comida, se a gente consegue observar um monte de comida desperdiçada num aterro, nós também sabemos que esse texto tem relação justamente com o desperdício de comida, né? E, evidentemente, nós também contamos com um conhecimento prévio nosso de que o desperdício de comida, de certo modo, é prejudicial ao meio ambiente. Então, vamos ver o que é que as alternativas nos dizem, né? Os lixões, na letra A, os lixões precisam de ampliação. Não é isso que nós estamos vendo, muito pelo contrário, né? Na verdade, o texto ele não sugere que a gente precise ter mais lixões. E, na verdade, nossos conhecimentos prévios também não sugerem isso, né? B, o desperdício degrada o ambiente, certamente é isso aqui que acontece, né? Porque se a Terra está agradecendo por você não desperdiçar, é sinal de que para a Terra é algo ruim que esse desperdício aconteça. Na letra C, os mercados doam alimentos perecíveis. Nós não temos nenhum elemento linguístico que nos remeta a doações. There's no donation, donate. Então não há, por exemplo, nenhum verbo que denote isso. D. A desnutrição compromete o raciocínio. Embora esta informação esteja correta, esse não é o tema do cartaz de campanha. Então, veja, lembra que eu falei antes sobre essas questões em que às vezes tem alguma coisa ali que nos parece muito atraente, mas que não é aquilo que o enunciado está pedindo? Esse é um dos casos. Evidentemente, a desnutrição compromete o raciocínio, mas não é sobre isso que essa questão específica está falando, certo? E as residências carecem de refrigeradores. Também não é isso que está acontecendo. Na verdade, o texto diz para as pessoas manterem os seus produtos perecíveis dentro dos refrigeradores, das geladeiras, mas não está dizendo que as residências carecem de refrigeradores. E aqui, muitas vezes, sem ler, sem compreender, sem ler não, tá? Desculpa, mas sem compreender a totalidade do texto escrito, ou até mesmo da expressão que está contida ali no cartaz de campanha, os nossos conhecimentos prévios eles já nos sugerem que, nesse caso, por se tratar de um gênero, de um cartaz de campanha, de uma campanha ambiental, nós provavelmente estamos falando de algo como o desperdício de alimentos, né, e como isso degrada o ambiente. Portanto, aqui a letra B. Aqui tem um poema belíssimo, e veja que mais uma vez o próprio enunciado nos diz o gênero da questão, porque o enunciado nos diz nesse poema a expressão No man is an island, ressalta ou há, e No man is an island, basicamente em português, seria algo como nenhum homem é uma ilha, nenhuma pessoa é uma ilha. E a gente precisa pensar sobre essa expressão, né? O que é uma ilha se não um pedacinho de terra isolado de todo o resto, né? Mas vamos ver ali o que é que esse gênero nos mostra. Primeiro que quando a gente observa o gênero, a gente já sabe que se trata de um objeto literário por conta da sua estruturação, né? Está em versos, são versos curtos, então a gente já tem alguma pista. Lembra que quando a gente teve lá uma canção que também tem uma estrutura muito parecida, o enunciado nos pedia para identificar o sentido de uma expressão? Vejam que aqui isso acontece de novo para esse gênero que também tem uma estrutura muito parecida. Será que é só uma coincidência? E o poema diz o seguinte: No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. Então, nenhum homem é uma ilha inteira de si mesmo, ou inteiro de si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, um pedaço do todo. E toda morte de qualquer homem me diminui, porque eu estou envolvida ou envolvido justamente, né, na humanidade.
Eu estou usando a expressão humanidade pela falta de uma outra melhor que me ocorra agora, certo? Mas nesse poema, a expressão No man is an island ressalta o quê? O medo da morte? Não. Embora a palavra death apareça ali, nós não temos nenhuma expressão que denote a questão do medo, né? Seja o medo da morte. Não, não é sobre isso. É, a letra B, a ideia de conexão. Precisamente nesse caso, porque nesse caso o que está em jogo aqui é o fato de que nenhuma pessoa pode viver sozinha e isolada das outras e de todo o resto, né? Nenhuma pessoa é uma ilha que pode se sustentar sozinha. Então, essa daqui é a alternativa que a gente quer, tá? O conceito de solidão, sim, de certo modo, isso também está aqui, mas na verdade o enunciado está nos pedindo que a expressão No Man is an Island ressalta. E nesse caso, ela ressalta justamente que nós somos pessoas conectadas umas às outras, né? Ao todo. É, a letra D, o risco de devastação, não, definitivamente nós não temos nenhum elemento que nos sugira isso aqui, e a necessidade de empatia, embora seja muito necessário que todos nós tenhamos mais empatia uns pelos outros, nesse caso aqui não é o que está acontecendo dentro do poema. Mas observe que, nesse caso, mais uma vez, a questão nos pede para interpretar o efeito de sentido de uma expressão específica que aparece ali, certo? E agora, essa é a última questão que eu vou comentar, que é uma das minhas favoritas, inclusive, que é o gênero cartoon. O gênero cartoon ele é reconhecido por ter esses elementos visuais combinados a elementos verbais, e sobretudo porque ele faz críticas sociais que estão acompanhadas de algum sarcasmo, alguma ironia, que é o caso do que acontece aqui nessa questão. É, e nós vamos ler primeiro o enunciado da questão, né, que ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo. Então, se você sabe que o cartoon é um gênero que faz uma crítica social de uma perspectiva mais irônica, mais cômica, a gente já sabe que a gente precisa procurar aqui qual é o elemento que vai nos fazer rir e ao mesmo tempo compreender essa crítica, certo? E aí a gente observa a imagem, vê que todo mundo é igual nessa imagem, são todos homens usando ternos, gravatas, né, segurando pastas, conversando uns com os outros. E o texto verbal diz o seguinte: Oh, you love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Que é, você vai amar trabalhar aqui, ninguém vai te tratar de uma forma diferente só por conta da sua idade, raça ou gênero, né? Então, aqui de cara, a gente já sabe que essa questão se trata justamente de uma crítica à falta de diversidade naquele espaço, né? E veja como isso acontece de forma cômica, engraçada e irônica, né? Porque é óbvio que ninguém vai te tratar de forma diferente em um espaço em que todas as pessoas são iguais. Então, a letra A, criticar um padrão de vestimenta, não é o caso. O Cartoon não está criticando o modo como as pessoas se vestem. Na verdade, ele vai muito além disso. Ele faz uma crítica muito mais refinada à falta de diversidade, que é justamente a letra B, que é a alternativa que a gente quer, né? Destacar a falta de diversidade nesse espaço em que, evidentemente, todo mundo vai ser tratado igual porque são todos iguais. Indicar um modo de interação na letra C também não é o caso. A questão não está, né, a imagem e a combinação de imagem e texto verbal não está nos dizendo, não está nos indicando um modo de interação, não é sobre isso. Elogiar um modelo de organização na letra D, muito pelo contrário, não é isso que está acontecendo. E salientar o espírito de cooperação também não, né? Nós não estamos lidando aqui com espírito de cooperação ou elogios, nós estamos lidando justamente com uma crítica, né? Que é a crítica da falta de diversidade, portanto, a letra B. Vou acender a luz rapidinho, porque está anoitecendo. E na próxima questão, aliás, antes de eu passar para a próxima questão, lembra, se você bater o olho em algum cartoon, alguma tirinha, cartoon e charge, na verdade, costumam ser mais cômicos. A tirinha costuma ser, não é nem que costuma, mas talvez a tirinha
ela possa ter a crítica, às vezes sem o viés cômico, às vezes ela tem a crítica reflexiva, mas sem o viés da comicidade. Mas cartoons, charges, normalmente fazem alguma crítica social, e aí você precisa ter também um conhecimento prévio sobre questões sociais, e acompanhada desse tom que é um pouco mais cômico. Dito tudo isso, eu queria dar algumas dicas para vocês relacionadas aos gêneros. E a primeira delas é, ao ter contato com a questão, pergunte-se que gênero está em jogo. Então é importante que você observe a questão e se pergunte de qual gênero, com qual gênero você está lidando naquela questão, porque lembra, isso vai ser importante para que você consiga se antecipar em relação ao comando daquela questão e também porque os gêneros possuem não somente convenções textuais, mas convenções sociais também. Então, a depender do gênero, você sabe do que é que aquele gênero vai tratar. Veja esse último exemplo, observe esse último exemplo do cartoon. A gente já sabia que ia ter alguma coisa cômica, mas também ia ter uma crítica social, certo? Observe com muita atenção o comando do enunciado associado ao gênero para você saber o que é que o gênero demanda de você e o que é que o enunciado está demandando de você. Muitas vezes as alternativas vão te apresentar coisas que são pertinentes, mas que não são aquilo que o enunciado está pedindo para você, certo? Então, por exemplo, se o gênero for uma propaganda, então o objetivo certamente é convencer ou vender alguma coisa. Mas se for uma notícia, o objetivo é informar. Se for uma tirinha ou uma charge, o foco está na crítica ou no humor, certo? Então veja que cada gênero vai ter um objetivo específico. Cada gênero tem um objetivo específico socialmente. Também observe os títulos, os subtítulos e as imagens, e o formato da questão costuma ser a primeira pista para aquilo que a questão vai demandar de você. Então, não ignore nenhum elemento da questão. Se você tem lá a imagem combinada a elementos verbais, saiba que essas duas coisas são igualmente importantes. Todos os elementos verbais e todos os elementos visuais constantes na questão vão ser igualmente importantes. E a partir dessas informações, você pode se concentrar no sentido global do texto. Já que cada gênero tem um propósito comunicativo diferente, você consegue, às vezes, inferir esse sentido justamente do propósito que aquele gênero assume. Se você vê uma carta, você sabe que você vai se concentrar em observar qual é o objetivo daquela carta, o objetivo comunicativo daquela carta. Se você vê uma tirinha, você sabe que você precisa se concentrar em compreender a relação entre texto verbal e texto visual, acompanhado de algum tipo de reflexão, seja filosófica, seja crítica. Se você vê uma charge, você sabe que você precisa se atentar à crítica, mas também aos elementos humorísticos daquilo, né? E por fim, perceba o tom do texto, porque ele pode ser crítico, pode ser irônico, pode ser exagerado, pode ser humorado, pode ser objetivo, ele pode ser poético, né? Pode ser melancólico. Então, o tom do texto sempre vai te ajudar a compreender o sentido global daquele texto. Então, observe o tom, leia ele com cautela, e veja como é que o tom se organiza dentro do texto. Tá bem? Essas são as contribuições que eu queria fazer por hoje. E eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado. E essas aqui são as referências que eu mencionei durante essa apresentação. E desejo a todas as pessoas uma excelentíssima prova no Enem. Para as pessoas que escolheram a língua inglesa, selecionaram a língua inglesa como língua adicional na prova do Enem, que vocês façam uma belíssima prova e que essas oficinas possam te ajudar a fazer uma prova ainda melhor. Abraços para quem é de abraços, beijos para quem é de beijos. Fiquem todos e todas muito bem. Tchau, tchau e até a próxima.